Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta na cor cinza. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar os nossos conteúdos, as nossas entrevistas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por elas. Convidar também para nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também acompanhar os cortes lá no TikTok. Quero agradecer aos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos e também no acompanhamento da execução e na prestação de contas. Você acessa a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma totalmente automatizada e economizando em torno de 80% do seu tempo neste processo. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber e toda a equipe da Doar Digital. Também agradecer aos nossos apoiadores, ao nosso apoiador, o Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai conhecer muitas histórias, vai ver muitos momentos e também ter muita inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Empreenda SC você também encontra nas redes sociais. E hoje nós estamos com o episódio 116. Vamos conhecer um pouco da ABK, Associação Blumenau de Karatê. Para isso eu recebo com muita alegria o professor Vanderlei Machado de Oliveira. Professor Vanderlei, muito obrigado. A gente quer conhecer essa história aí da ABK desde o seu início. Seja bem-vindo. Olá, Loriberto, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar do Karatê, da nossa história, que é uma história muito longa e legal, de muito trabalho, tá? Eu primeiro vou fazer minha autodescrição. Eu tenho 1,73 m, 54 anos, 78 quilos, olhos castanhos, cabelo já grisalho, que os anos já estão vindo. Não tem mais como escapar, né? E estou vestido com uma camisa branca e preta e aqui para conversar um pouco com vocês sobre o Karatê de Blumenau e do estado. Que legal. O professor Vanderlei é muito conhecido no meio, né, porque respira e vive o Karatê desde muito tempo, né? Como é que surgiu toda essa ideia de constituir a associação? Claro, isso vai se misturar muito com a sua própria história, então vamos conhecer ela desde quando é possível a gente relembrar isso aí. Sabe que quando se fala em professor ou até praticante de uma atividade, procura sempre se liga muito ao início e normalmente se inicia com pouca idade, né? Eu comecei com 21 anos o Karatê, então já comecei na fase adulta, né? E depois disso que aí tive uma vez, até os 21 anos era só futebol, jogava bola, fui bancário, mas em nenhum momento praticante do Karatê e nem imaginava. Como é que começou? Até eu já contei outros momentos, mas é uma história bem, para nós, muito bacana e para mim, né? Eu tinha 21 anos, trabalhava no Banco Real, o antigo Banco Real, hoje em dia é Santander, né? E em um momento desse, meu irmão, o professor Fabiano, que hoje é técnico de Blumenau, de Santa Catarina,
Ele tinha 10 anos a menos que eu e se envolveu numa confusão, digamos, na escola. E nessa confusão eu cheguei em casa, meu pai morava junto ainda. Meu pai disse: olha, Wanderley, o Fabiano teve algum problema, tal. Disse: pai, por que não coloca ele no karatê? Podia ter falado outra arte, mas o que me veio, sendo que eu não era apaixonado Nem pelo karatê, muita... falei karatê por essa espontaneidade, né? Ele disse: mas por que tu não entra, né? E meu pai é meu ídolo, né? Uma pessoa maravilhosa, inteligente, sempre uma orientação muito assertiva, né? Isso tá, pai, eu, 21 anos, aquela fase já de sair, de estudar à noite, não, vou passar vergonha, não, tu vai lá aprender. Bom, resumindo, isso era 8, 9 horas da noite, no outro dia, às 8 da manhã, peguei o ônibus, Topava Norte, desci na Beira Rio, que todos aqui conhecem, atravessei a rua na antiga McShack, que era uma lojinha que tinha ali, no corredor fui lá e me inscrevi na aula do professor Silvio, na academia, Silvio Reichenberg. 6 horas da tarde, fui no antigo Willis River, não sei se tu lembra. Sim. Fui lá, comprei um kimono, estudo sozinho e comecei a praticar na aula dele. Então, em menos de 24 horas, o rumo da minha vida mudou, porque mudou de uma forma gigantesca, né? Era bancário, era gostava de futebol, nunca pensei em ser professor, não tinha afinidade com dar aula, nada. E em 24 horas eu estava mudando a minha vida. Então, como a gente pode mudar a nossa vida, às vezes, por uma orientação ou por uma tomada de decisão, né? Para o bem ou para o mal, muitas vezes, né? Interessante, né? Um desafio do... tu queria te ver livre, né? Quer dizer, tu queria empurrar o irmão. Vamos solucionar o problema dele para aprender a se defender, porque eu tinha uma característica, ele tem outra. E aí eu disse, Fabiano, e aí acabei eu entrando, depois na sequência ele entrou também, mais à frente, um pouco mais à frente, daí ele se tornou meu aluno, que daí eu comecei a dar aula depois de 6 anos, e aí tem a história e que a gente vai construindo, né? Interessante. Aqui já fica uma lição, né? Que não importa a idade, você pode começar a praticar alguma atividade, né? Depende da gente, sempre vai depender da nossa decisão. Tudo é uma tomada de decisão, né? E essas tomadas de decisões que pode lá na frente nos dar um êxito, uma alegria muito grande, como algumas tomadas de decisões de algumas pessoas que acabam atrapalhando a vida deles, digamos assim, né? Legal. Bom, primeiro contato, e daí? Como é que foi a continuidade dessa vivência aí com o karatê, né? Essa entrada minha do karatê foi para autodefesa, para praticar o karatê como arte marcial. Eu nem sabia, na verdade, que existia a competição. E com o passar do tempo, aí incentivado pelo professor, eu fui participar de uma competição, comecei a gostar, porque no futebol eu era competitivo, na vida eu sempre fui muito competitivo, né? E aí comecei a competir, e aí na sequência tinha uma história mais longa, e a partir dos 26, 27 anos, aí comecei a dar uma aula. Comecei na Academia Speed Time com o Jorge e a Maristela, amigos de longa data, né? E aí comecei a dar aula ali, aí com meu irmão e minha irmã como os primeiros alunos, né? E assim foi indo até a gente acabou criando a associação dentro da Associação São Bernardo de Moradores, que foi um momento muito bacana. A gente passou alguns anos ali representando a associação. A nossa logo era o cachorro São Bernardo. Foi uma história muito legal, de várias aulas na associação e alunos maravilhosos que a gente teve ali na Associação São Bernardo, aqui no Itopava Norte, acho que é tão conhecida como... E aí, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo até chegar ao nosso núcleo no Clube Ipiranga, que estamos há 23 anos, e aí sim, ali uma história muito competitiva, muito forte. E nessa trajetória toda fui atleta, medalhista em Jogos Abertos, Campeonato Brasileiro, tinha uma história bem bacana como atleta, e depois só como professor, hoje em dia sendo técnico de Blumenau, do estado, de Santa Catarina e assim por diante. Que bacana, que bacana. Olha, eu fiquei pensando assim, né, uma questão assim, né, às vezes a gente precisa de um empurrão de alguém, né, e o que eu queria perguntar como curiosidade, né, na ocasião você entrou para defender o irmão mais novo, não? Ou não tinha essa conotação, já que o pai disse, mas por que tu não vai fazer também, né?
Não era essa o objetivo, na verdade, era assim, era, no caso, Não teve eu visualizando o momento, era fazer com que ele fizesse uma atividade para aprender a se defender, e muito importante, não só para ele, mas para todos que principalmente mulheres, né, aprender uma autodefesa, e não era esse o objetivo, mas como ele falou, e eu sempre ouvi muito meu pai, é aquela pessoa que diz assim, esse é o meu orientador, né? Certo. Eu digo hoje em dia que eu trabalho com muitos professores de outros locais, que eu digo que todo professor de karatê ou toda associação tinha que ter um conselho, né? Como as grandes empresas têm. Não é que vai mudar a tua gestão, mas é aquele olhar de fora para dentro, assim, olha, dá para mudar isso. E ele sempre foi meu conselheiro, e até hoje, né? Hoje eu vou lá, converso com ele, está com 79 anos, com uma ótima saúde, mas sempre muito centrado, e Vanderlei, eu acho que aqui é melhor. E a gente segue, né? Porque a experiência é tudo, né? Que bacana. Demorou quanto tempo até ser professor? Porque mencionasse que desse aula, inclusive, para o irmão, né? Depois de quanto tempo, na prática, você começou a dar aula também? Tu sabe que foi imediato, sim? Ou passou também? Não. O karatê existe um caminho a ser seguido, que são as faixas, né? Então são várias faixas até chegar à faixa preta. E entende-se que a partir da faixa preta, se tu tiver aptidão e condição, aí tu pode ser um professor. Hoje em dia, com a Faculdade de Educação Física, acho que tem que andar alinhado os dois, né? No passado distante, a educação física não era tão inserida nas artes marciais. Então eu comecei com 21 anos e até os 27 eu pratiquei, treinei, enfim, cheguei à faixa preta, e ali sim eu comecei a dar aula. E aí meus irmãos já treinavam karatê com um professor que era meu amigo, e aí quando eu comecei, eles saíram do professor Marcionei, e aí vieram sim treinar comigo, e ali a gente seguiu a nossa história. Que interessante. Até antes, no off, eu perguntei a questão da cor das faixas, né? Se isso tinha algum significado, mas é mais no sentido de motivar a alcançar a próxima cor, até chegar a faixa preta é o último, digamos, é o nível máximo de graduação das cores de faixa. A pessoa começa com a branca. Isso. A ordem no nosso estilo, que é o estilo Shotokan, ele segue a graduação. Começa com a faixa branca, depois amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom, e aí chega a preta. A faixa preta, tu começa a ter novos níveis. Formei na faculdade, agora eu vou fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado. E o karatê é assim, é primeiro dan, segundo dan, até o 10º dan, que seria o faixa preta mestre, digamos, o grande conhecedor, né? Nós também temos uma faixa azul, que nós colocamos da faixa branca para amarela, como nós temos muitos alunos de 3, 4 anos que começam, então ele passa pela faixa azul como um intermediário, porque eles estão começando a aprender, e aí essa faixa é uma transição, mas seriam essas as faixas. E aí com a faixa preta, sim, ser professor é opção, né? Mas lá quando começou aos 21, começou com faixa branca. Branca, nada, sabendo nada, perdido aí junto no meio. Com os menorzinhos lá, tudo faixa branca também? Na verdade... Ou tinha uma... Na verdade, naquela época, as crianças não treinavam tanto o karatê, né? Hoje em dia a gente tem inúmeros alunos de 3 anos, assim, a maioria ou a grande parte são menores. Naquela época não era tão para as crianças, que o karatê é uma arte marcial. Então ele tem esse lado mais de autodefesa, é uma arte marcial mesmo, de luta, né? E naquela época ela é interpretada daquela forma. Então não era qualquer criança, todos que ficavam. E quando eu entrei à noite, lembro que era 7 horas da noite, e tinha uma turma de 20 adultos. Aí o professor me colocou no espelho, fiquei sozinho, treinando durante um tempo, enfim. Era um processo diferente do de hoje. Hoje existe uma evolução na didática até do karatê, né? Entendi. E a didática, ela vem digamos, existe um padrão mundial, ou cada escola ou cada professor vai desenvolvendo essa metodologia de ensino do karatê? Porque deve ter uma linha mestra, né? Uma linha central dos movimentos, seja defesa ou ataque, deve ter uma linha mestra, mas como chegar em cada uma delas? Aí cada escola define o seu, cada professor define, ou existe uma apostila que se compra na internet, entre aspas, né? Não funciona bem assim, talvez, mas
Como é que é esse processo de desenvolver a aula? Existe um conteúdo, né? Esse conteúdo, esse treinamento, essa forma que é seguida, ela é feita aqui como no Japão. Existe a forma como eu passo esse conteúdo. Então, existe a gente fala muito do fundamento do karatê, que é o primordial para chegar a ser um lutador, mas que é os katas, que é o kihon, que é o fundamento de treinamento. Esse kihon, essas técnicas são dessa forma, feita aqui no Japão, e da mesma forma, só que esse conteúdo é o mesmo, só que a forma como tu é professor, a gente coloca às vezes um pouquinho diferente. E hoje em dia, até pelo público que a gente está tratando, essa nova geração, e mudou muito a geração Y, Z, agora não tem como tratar do mesmo jeito, né? Uhum. Eles interagem de outra forma, e até os estímulos que tu dá. Eu procuro dizer para te trabalhar com adulto, ok, mas para te trabalhar com crianças, o karatê em algum momento ele se torna até chato, porque ele é repetitivo. Não tem como tu melhorar a arte marcial se não repetir muito. E se não tiver uma abordagem, formas diferentes de passar esse conteúdo, conquistar esse aluno, criar uma nova experiência para ele não vai ficar contigo. Então, esse é o nosso desafio. O desafio do professor de karatê hoje não é só ensinar arte marcial, é fazer com que ele se apaixone pelo karatê, que ele queira voltar a praticar o karatê, que ele queira que seja a conversa a gente conversa tem duas situações que eu acho muito bacana, que ele queira conversar ao meio-dia com os pais com o que aconteceu na aula. Acho fundamental. E outra, que a minha esposa também é a professora Mike, e ela costuma dizer que ela faz uma pergunta, seria, o seu aluno quer dormir com o kimono? Que se a gente remeter à nossa infância, quando eu ganhava um soldadinho, uma bola, eu queria dormir com a bola. Aquilo era meu... ele quer dormir com o kimono. Então, se ele quer, porque ele está apaixonado, porque ele está gostando muito. Então, essa é uma referência muito forte para a gente querer conquistar esse aluno e criar novas experiências para ele, né? Diante desse desafio, né, de fazer o aluno se apaixonar, né? Com quantos anos hoje a criança está iniciando no karatê? Na experiência que vocês têm na associação? A nossa grade horária, as crianças iniciam com 3 anos completos. E aí é uma proposta totalmente diferente, né? E às vezes ela vem até em conflito com algumas expectativas criadas pelos pais, né? Então, nessa idade, eles vão brincar e aprender o karatê, conceitos, e eles aprendem, tá? Uhum. A professora Mike, nos colégios que ela dá aula, e as professoras nossas, Júlia, Márcia, Gislaine, Andrés, todos, o trabalho é muito de exame de faixa no final do ano, eles fazem os movimentos certinho, eles sabem os nomes, eles levam para os pais de onde veio o karatê, da ilha de Okinawa, no Japão, sabe o nome do professor Funakoshi, que começou. Então, assim, é maravilhoso isso. Aprendem sim, mas respeitando a idade deles. Uhum. E aí, por isso a expectativa. O pai pensa que às vezes ele vai chegar. Não, ele vai ficar muito adiantado. Nós temos um aluno hoje que é titular de seleção brasileira. Ano passado estava no Mundial. Ele começou com 4 anos com a professora Mike do Sagrada Família. 4 anos. E o Diego hoje está com 21 treinando, atleta adulto, mas tudo respeitando o seu momento e o seu crescimento no karatê e na vida, né? Acho que é fundamental a gente entender isso. Quando tu perde isso, tu começa a ter problemas, né? Não é formar muito cedo, não, tu tem que respeitar essa idade dele, e cada um com a sua ideia, o seu momento, né? Eu vou fazer um paralelo aqui com uma entrevista que a gente fez há um tempo atrás com a IAFA, professor Francis, futebol, onde os pais vêm com uma expectativa, né, mas naquela modalidade, daí no futebol, né, coloca o filho lá com 5, 6 anos e já acha que ao término de algum período ele já devia estar como titular, e às vezes não é bem assim que funciona nos jogos e tal. Tem pai que fica bravo e tal. Claro, no karatê é uma coisa, futebol a pegada é outra ainda, mas às vezes você tem que ter educar o pai de que existe um processo, né, de construção, até mesmo de evolução dentro da modalidade, né?
Imagino que seja algo muito semelhante aí É muito parecido, né? O pai vem muitas vezes com a expectativa e muitas vezes na arte marcial o pai gostaria de ter feito. Ele queria muito e ele quer que o filho faça. Então são tratamentos que a gente tem que ter muito cuidado, né? E dá para identificar isso Assim, junto ao pai? Assim, convivência, a gente começa a identificar, porque quando ele só pratica, tu conhece uma proposta, uma conduta do pai. Quando ele começa a competir, que alguns estão indo para a competição e já são, entre aspas, alunos, atletas nossos, então o pai tem uma outra expectativa e ele exige. Então essa interação, mas o que a gente faz muito é tentar sempre ser por exemplo. Então a nossa conduta é muito séria. No problema a gente conversa, até uma semana a gente teve um pequeno conversa com o pai sobre uma situação que teve no campeonato que teve aqui em Blumenau. Eles têm que entender que a nossa escola, a ABK, ela tem uma cultura interna. E essa cultura ela não pode ser mudada. De respeito, de boa conduta, de cuidar dos outros, de tratar bem todos, mesmo não concordando, tu pode reclamar, mas tu pode reclamar com educação, não precisa perder, porque às vezes existe essa confusão de modalidades, né? Então essa é a nossa cultura. E isso é passado para os pais. E ele vê os outros como exemplo, fazendo da mesma forma, e nós também fazendo da mesma forma. Não vê um professor da BK falando palavrão, xingando, não, ele argumenta e ele reivindica o que é de direito, mas respeitando que muitas vezes não vai ser atendido, ou não é, a gente tem o nosso momento, né? E esse entendimento é muito forte, e a nossa cultura a gente não muda por qualquer momento, a qualquer momento. Então ele se adapta a essa situação, ou não dá para continuar. E aí o que é importante entender, que quando ele está em aula, ele está praticando, e a gente tem o nosso formato interno, o pai acompanha de vez em quando, a gente entende como uma escola, né? O pai ficar acompanhando a aula inteira, ele confia no nosso trabalho, ele vai ter momentos que ele vai ter uma amostra do que está sendo feito, seja competição, exame de faixa, e a gente leva muito para o formato de sala de aula. Não fica acompanhando o teu filho na escola lá atrás, enquanto a professora está dando aula. Ela tem que ter a liberdade dela e ir na mesma forma o professor. Em alguns momentos, esse momento ele acompanha. E na competição ele já tem um formato diferente, ele já está mais próximo. Então esse entendimento que a gente tenta passar para cada vez mais eles entenderem que é uma escola, que nós temos uma cultura, que nós temos conduta, que nós temos que formar aquele aluno ganhando ou perdendo a competição. Um detalhe, né? Sim. Pensando, né, na questão dos... Antes a gente estava falando de valores, né, que são transmitidos também para cada um desses alunos, atletas, né? A derrota faz parte também, e a derrota ela ajuda a fortalecer o caráter da pessoa, né? Que a vida muitas vezes tem muito mais derrotas do que vitórias, né? Ou para se chegar numa vitória você vai passar por muitos baixos, né? Mas daí a vitória ou a conquista ela se torna muito mais prazerosa em função de tudo aquilo que aconteceu antes, né? E dentro disso pai, todo mundo quer que seu filho ganhe, né? Então também, por isso, não, assim, às vezes você precisa muitas vezes ensinar para o pai que, né, tem que ter a derrota também, né? Até para que o caráter do filho seja moldado também, né? Porque a vida real a gente sabe que a gente sofre diariamente, né? Algumas derrotas, e com as vitórias a gente fica muito satisfeito e fortalecido, né? São expectativas, né, que tu cria para o teu filho ou para o teu aluno, nós como professores, eles como os pais, mas eu acho que sempre o que prevalece, a gente tem que sempre buscar o certo. Ele mereceu? Ok. Não mereceu? Vamos se preparar melhor. E a derrota nos faz isso, né? Gostar, ninguém gosta de perder. Eu adoro. Ninguém adora perder, óbvio que não. Mas a gente sabe entender que nem sempre vai ganhar, e trabalhar para isso é fundamental. A gente tem exemplos, Michael Jordan falando, tantos, Gustavo Kirsten falando, tantos falando sobre isso, e é importante entender. E o pai, às vezes, ele quer muito, como eu também, como meu filho, eu também quero. Só que entender que
vai acontecer derrota. E como tu vai interagir com ele na derrota é fundamental. Tu vai interagir como? Aquele árbitro roubou, tu não está ajudando ele. Não, não é por aí. Vamos treinar mais, vamos se esforçar mais. Acho que a busca é essa. Nós temos que cada vez mais nos esforçarmos, né? E essa busca pelo resultado positivo, mas não a todo custo, né? É fundamental entender isso, né? Eu não sei se foi alguma série, um filme que eu vi que enfim, numa situação de derrota assim, onde o pai, na verdade, em vez de levantar o seu filho competidor, ele ainda humilhava ele mais ainda, né? Expressões que hoje, né, nos dão até um desconforto muito grande, assim, que tu não presta, tu não vai servir para nada mesmo. E na verdade a gente não deve passar longe disso, né? Pelo contrário, deve se estimular que, né, houve um esforço, não foi dessa vez, vamos lá que na próxima vamos alcançar o objetivo, né? E é muito bacana porque, assim, antes eu comentava também, né, antes de a gente entrar aqui na gravação, né, os valores que são transmitidos, isso é o que vai ficar para a vida toda, né? A partir de uma modalidade esportiva, que no caso karatê, né? E trabalhar esses fundamentos morais e de caráter, isso ninguém tira jamais, sendo esse aluno um atleta de ponta ou alguém que só pratica a modalidade, né? Mas o que fica internamente é o que a pessoa vai levar para o resto da vida, né? Quantos alunos já passaram? Tem uma ideia assim São muitos, nesse período todo aí? Muitos. Eu dei aula por muitos anos, na verdade, por 20 anos nas escolas municipais, pelo projeto de iniciação, de forma voluntária, particular, foram vários momentos, né? Então só a escola, vamos lá, o Francisco Lanza, que eu fiquei 20 anos lá, por ano tinha em torno de 120, 100 alunos. Então imagina assim, eu não tenho um número, mas muitos mesmo. Mas o karatê, o esporte como se ele tem essa formação de valores nas crianças e quando alinhado aos pais, e como tu falaste, o pai que às vezes cobra demais, muitas vezes ele cobra demais porque ele foi cobrado lá atrás, né? O exemplo, como ele foi conduzido. A gente às vezes, como diz Shakespeare, né? A gente tem muito mais os nossos pais que nós imaginamos, né? É muito forte isso, né? Então às vezes tu tá fazendo, mas meu pai fazia isso e não gostava e não foi bom. Então aquela reflexão é importante, às vezes por isso alguém dividindo com ele, né? Mas essa cobrança exagerada é ruim, mas também, e eu sou do entendimento, mas faltou se esforçar um pouquinho mais, né? Faltou bastante, né? Acontece também. Então às vezes tu falar a verdade pro aluno, olha, para aí, né? Na frente todo viu que não deu certo por pouco, vamos esforçar um pouco mais. Acho que vale a pena levar a sério um pouco a alimentação, o sono ou o treinamento. Então acho que o meio termo, o bom senso, acho que é fundamental. A forma como você vai comunicar. É demais, hein? E a gente tem esse bom senso às vezes não existe, seja para professores, para pais ou para a sociedade perde esse bom senso e aí que tu começa a te perder, desrespeitar e achar que está fazendo certo, mas está atrapalhando, né? E eu acho que é um meio termo, né? Que legal. Eu estava fazendo uma conta rápida aqui, né? Porque eu sou dessa área de... Olha, dá bastante. Muito. Eu não quis chutar, mas assim, é muita gente, né? Muita gente já passou muito. Só de uma escola, né? 20 anos, 100 alunos já dá. Vamos pensar que repetiam. Vamos lá. É muita gente, né? Só ali, esses 20 anos já dá mais de 2.000. Então, mas aí tem que multiplicar pelas outras tantas turmas que tinham por aí também, né? Tu já deve passar por isso, mas esse final de semana, bom, aqui eu encontrei um já, né? E aí, professor, tu lembra de mim? Não, tu lembra de mim? Agora, mas quando eu tinha 6, isso é sacanagem, né? O cara com 25, com 6, vou lembrar dele. Tem alguns que foram, mas tu vai passando e encontrando, e sempre na grande maioria é uma receptividade muito boa. Obrigado, professor, como é que tá? Poxa, que lembrança, como o Thais estava falando, né? Começou a passar um filme aqui, lembrando de algumas coisas. São momentos que são marcantes. E aí, aquela fala do início, né? Tu gerar
experiências boas, né? O esporte ele não pode ser gerar experiências ruins. Claro que vai perder, mas como é que o professor interagiu depois? É fundamental. Ele teve uma boa, ele interagiu bem, o teu pai, são boas experiências. Mesmo perder, tu sai num momento diferente. Agora, mesmo ganhando, tu tiver uma experiência ruim, não fica prazeroso aquilo, né? Então, acho que a gente tem um papel muito importante como professor, como sensei, como mestre, como coach, de fazer com que aquele momento se torne algo bom. Não estou dizendo que é só vitória, não estou dizendo que é só elogiar e criar só momentos maravilhosos. Não, tem momentos que ele vai ter que cair, tudo bem. Levanta, né? Vamos seguir, né? Legal. Bom, a associação já existe desde o ano 2002. Então a gente está aí fechando 22 anos de associação. E como é que quem está nos ouvindo aí, né? Gostou aí da história, já tinha ouvido falar do karatê, já ouviu falar do professor Vanderlei. Como é que faz para chegar na associação? Olha, fazer inscrição, enfim, buscar mais informações. Pode ser pelo Instagram hoje em dia, forte mais, @karateblumenau ou @Vanderlei Machado de Oliveira, e ali a gente vai conversando sobre aonde é que ele mora, se é mais afastado do centro, para entrar no Ipiranga ou em uma escola que a gente tenha professores. E a orientação a gente consegue dar toda pela rede social, ou mandando mensagem para o meu WhatsApp também, 47991639973, e a gente tenta orientar bem. Que legal. E pela associação, né? As aulas são ali no Clube Ipiranga. Isso mesmo. Pela escola, na verdade, associação, que a gente tem sempre essas duas linhas. O Clube Ipiranga é o nosso local sede, onde a maioria treina ali. E aí nós temos escolas particulares, aulas de karatê, nós temos escolas municipais. Então a gente tem são mais de 23 locais de aulas. Olha, então isso assim, é interessante. dá para quem quiser participar. Então, dependendo onde a pessoa está situada, ela consegue. Isso. E é sempre importante, às vezes, entender que o conhecer a modalidade, no caso do karatê, é fazer uma aula experimental, assistir o professor, que é importante. E eu costumo sempre falar que o pai é importante ele acompanhar o aluno, principalmente nas primeiras aulas, não só na primeira. Na primeira, o professor, às vezes, até ele faz uma adaptação, né? Mas depois ele volta ao normal dele para te conhecer, porque é importante. Pode parecer um detalhe, mas esse professor, como o americano fala, esse tutor, ele tem uma importância muito grande na formação dessas crianças. E eu lembro, Steve Dubeck, eu não lembro o sobrenome correto dele, Criando Meninos, o livro, ele fala muito disso, né? Principalmente os meninos, até os 12 anos, são a referência ao pai, grudado no pai, que era o meu caso, toda hora junto, e a partir dos 13 ele quer dar uma voada, começa a conhecer o mundo, né? E nesse momento é onde ele pega alguém para ser o exemplo dele. Se for um professor de karatê, um professor de esporte, um tio que dê uma orientação boa, é muito produtivo, é muito positivo. Agora, se ele não tiver essa pessoa, talvez seja alguém da rua, alguém que pode levar ele para um mau caminho. Então, a importância desse professor ser um bom exemplo. Pais, mais que o esporte, é a orientação. O exemplo é fundamental. Eu entendo dessa forma e acredito muito nisso. Bom exemplo, segue a forma correta de social, tem boas atitudes, tem uma interação social, que hoje a rede social é a nossa extensão de casa para muitos. Então, como é que ele interage? Porque esse professor ele vai ser um bom exemplo para os nossos filhos, né? Legal. E se na verdade quem está interessado na aula não é o filho, mas é o pai? Alguma restrição quanto a isso? Também recebem adultos hoje na associação, ou o foco dela é principalmente crianças e adolescentes? Não, nós temos turmas de adultos lá no Ipiranga, né? Aí o adulto seria só no Clube Ipiranga mesmo. E lá na BK nós temos turmas de adultos, senhores, que são faixa preta, e tem vários níveis lá de idade, todos podem participar. Não precisa começar
é adulto, já tem 30, 40 anos. Tem alunos que começaram com 45, 50 anos. Vai começar na faixa branca, não tem jeito. Né? Faixa branca, já não vai para preta. Né? Nada. Não tem promoção. Não dá para pular faixa, não. Não. Ele começa na faixa branca, claro que respeitando a individualidade dele. Essas turmas de adultos, a intensidade é menor, o volume sim aumenta um pouquinho. Quer dizer, para quem está nos acompanhando, não é uma aula de juvenil, aquela correria, aquela aula agitada, é uma aula mais cadenciada, mas o volume é grande, de muita atividade física também, né? É abdominal, é apoio, é fortalecimento de membros inferiores, porque a gente precisa muito disso, e alguns às vezes não querem fazer um reforço muscular numa academia. Então seria uma boa opção também, no caso do karatê, para ter um corpo mais forte, mais saudável e até para se preparar para daqui para frente. A gente tem que se cuidar cada vez mais, né? Aí uma opção, uma boa opção, eu diria, né? Legal, eu acho que é interessante reforçar isso também, né? Que não só, né, os pequenos, mas também adultos, né, têm aí plenas condições. Na verdade, a gente tem um exemplo aqui, começou já adulto, né? Não teve esse começo, né? Como boa parte tem aí. E também é interessante a questão né, fala-se muito, a gente está agora entrando em novembro, né, nós homens, né, de novo assim, um reforço, né, cuide da sua saúde, porque a gente é relaxado, né, a verdade é essa, né, a gente não gosta muito de médico fazer preventivo, essas coisas, a gente está fora dessa... Acho que não acontece nada, né, a gente acha que não vai ser para nós, né. E assim, nossa, né, então pelo menos comece a fazer alguma coisa, né, vamos lá, quem não consegue ir para uma academia, musculação, quem não consegue fazer karatê, vai fazer pelo menos uma caminhada, coisa assim, mas começa a fazer alguma coisa, né? E há pouco a gente falava do Tarcísio, professor da FURB, né? Colega, amigo também, né? Que também está aí envolvido com o karatê, né? E já há muitos anos. Eu não sei, mas eu acho que eu tenho a impressão que ele também começou de adulto, ele não começou de pequeno, não. Um abraço para o nosso grande amigo, né? Professor, graduado. Depois ele nos comenta aí, mas eu acho que ele começou de adulto também, tá? O Tarcísio, ele começou, eu acho que ele começou em 86, ele começou com 16, 17 anos, pouco mais, ele é mais velho que eu no karatê, tá? Ele começou 5 anos antes que eu. E hoje o Tarcísio treina lá conosco, é técnico de Blumenau conosco, ele faz a aula dos senhores lá também, então é bem ativo ele, e é mais um exemplo, né? Que, eu até completando que eu acabei esquecendo, quem tiver interesse, além de entrar nas redes sociais, que vai acompanhar nosso trabalho, nós temos uma exposição no Norte Shopping, que é uma exposição muito bonita, muito bem elaborada lá, e é onde tem... contando a nossa história, desde os troféus, quando iniciamos, tem um tatame, tem toda a nossa história da BK lá de 20 anos. Então, bacana. Quem estiver no shopping, se quiser dar conhecer lá, ficou bem bonito. Lá no Norte Shopping. Uma exposição muito bem elaborada, viu? Que bacana, que bacana. Aos alunos, né, que iniciam, né, tem... Para os que são de escolas, nas escolas públicas, lá então a aula ela é gratuita. E quando então pela escola, aí existe até uma cobrança de mensalidade. São esses os formatos hoje que tem, né? Isso, a gente tem 2 formatos, né? Onde a criança treina na escola e ela treina pela iniciação esportiva, que é o projeto da Secretaria de Esporte de Blumenau, Educação e Prefeitura, onde eles vão treinar gratuitamente com os nossos professores, os alunos da escola, e ali eles vão desenvolvendo, e na medida que os professores indicam, eles fazem um treinamento ao sábado de manhã, que a gente criou uma seleção de base, onde os professores indicam aqueles que entendemos que eles entendem que pode e devem estar treinando lá. Existe o particular nosso, que no caso a BK está no Clube Ipiranga, onde existe uma mensalidade, como em qualquer escola, qualquer academia, e ali ele pode desenvolver. Norberto, é importante também, eu acabei não entrando na parte competitiva, que a gente gosta muito. Nosso DNA é competitivo. Só voltar 2 coisas, uma casinha antes ali. Nas escolas isso é contraturno ou é
horário também. Contraturno. Contraturno. Aí estuda, digamos, o Leoberto Leal. Ele estuda de manhã e à tarde ele treina com o professor Gislaine, o Francisco Lanzer, e assim eles vão seguindo. Muito bem. Fecho parênteses, agora vamos para a competição. E essa história nossa competitiva, veja, como eu não falando muito, é uma história, nosso DNA é competitivo, tanto eu como o professor Fabiano, todos os nossos professores Mike, e temos uma história muito grande na parte de competição. E a nossa equipe da BK, ela durante 20 anos ela é campeã estadual, ganhando, perdendo, mas a gente tem uma história de 20 títulos estaduais. Esse ano nós ficamos a melhor equipe o Campeonato Brasileiro é dividido em etapas. Na região sul teve mais de 200 clubes do sul do país, nós ficamos campeões. Então, é uma equipe muito competitiva, tá? Ganhamos o Lesc agora e temos um dos nossos destaques maior, a professora Mike, que viajou para mais de 20 países competindo, com medalha no Japão, campeã na Turquia, medalhista dos Estados Unidos. Então, assim, é uma história muito bacana, que muitos às vezes gostam da parte atividade física, mas tem aquela vontade competitiva em si. Nós temos uma quantidade, uma experiência muito grande na parte competitiva também. Legal. Isso é importante destacar, que tem esse reconhecimento, né? Que a gente pode até dizer assim que existe, né, eu quando estudei, uma das minhas pós foi focada na parte do capital moral. E o capital moral é o reconhecimento por aquilo que é construído, né, e que os outros enxergam. Então, quando se fala de ABK, você já tem esse respeito, por esse reconhecimento que ela traz, né? Seja pelos títulos conquistados ou seja pela seriedade do seu trabalho. É um reconhecimento externo, não é próprio interno, né? Não é porque assim Vanderlei acha que é, Mike acha que é, mas é o que de fora se enxerga, né? Isso é algo que apenas só está sendo corroborado aqui, né? Todas essas conquistas, né, trazem ou levam, né, para fora essa construção dessa reputação que é muito sensacional, né? Muito bacana. Quando entra nessa linha de capital moral, autoridade, capital financeiro, capital intelectual, como essa linha de conversa é muito boa, né? Mas é bem legal. Porque assim, a gente vai criando uma autoridade. Eu falo muito para os nossos professores que esse capital intelectual, que eles vão buscando também esse conhecer, estudar, evoluir como pessoa é fundamental, né? Isso precisa disso, né? E quais são os planos futuros da ABK? Internamente a gente tem alguns planos, um planejamento para o ano que vem muito forte em relação à estrutura da escola ABK. Nós temos alguns braços diferentes hoje, além da competição, além do trabalho nas escolas, com os nossos professores, nós também temos essa parte de busca cada vez mais da escola de karatê mesmo. E hoje nós estamos já atendendo professores de outros estados, passando um pouco do que a gente construiu, essa autoridade que a gente desenvolveu durante esses 20 anos aí trabalhando, e tentando fazer com que o karatê cresça como um todo. Não é só nós crescendo, mas o karatê crescer, ele tem que buscar novos patamares, né? Então nós temos essa busca da escola no ano que vem se consolidar mais e ter um outro formato. Temos a nossa ideia é ter uma outra proposta. Parte competitiva, ok. Continuamos brigando, buscando novos patamares, viajar. Agora provavelmente em dezembro eu devo ir para um evento em Veneza. Então assim, perfeito. Mas como entidade, como escola mesmo, nós queremos evoluir bastante. E junto com isso, essa busca de parceiros, mudar um pouco esse cenário do karatê. O esporte ele tem isso, né? Acho que a gente tem que devagar mudar um pouco esse formato de entender que a busca de parceiros, que é um desafio nosso. Nós temos bons parceiros, tá? Ótimos parceiros. Mas essa busca de parceiros, ela tem que ser uma troca, ela tem que ser uma mão uma via de mão fortalece, dupla, né? Fortalece a todos, a ambos. Todos. É um ecossistema que todos ganham, né? Sim. Mas desde que a gente aprenda a fazer isso. Não pode ser uma ajuda. Eu não quero uma ajuda do Loriberto SA ou limitado. Eu quero uma parceria. É bom para ti, é bom para mim.
E é isso que a gente tem que buscar. Então a nossa busca é por mais parceiros, mas com essa proposta de ser uma troca, algo que seja bom para vocês, para nós, e a gente queira cada vez crescermos juntos, né? São alguns dos nossos objetivos para o próximo ano, a médio, curto, médio e longo prazo. Aí a gente vai batalhando algumas coisas para chegar mais longe, né? Acessa pelos mesmos caminhos, né? Rede social, celular, né? A gente deixa depois na descrição do vídeo esses contatos, né? Uma outra questão que eu queria perguntar também é quem está nos acompanhando até aqui e quer ajudar a associação, né? O que a associação recebe hoje em forma de ajuda? Voluntariado, financeiro? Quais são assim as possibilidades para quem quer ajudar a ABK? Nós temos hoje algumas frentes, né? Uma delas é os patrocínios. E nós, como eu falei para ti agora, a gente busca muito essas parcerias, onde eu quero levar o teu nome porque eu entendo que tu tem uma marca ótima e eu quero divulgar ela. Em contrapartida, tu te orgulha de estar patrocinando a ABK porque tem uma autoridade, tem uma inserção social muito grande. Então essas parcerias são muito bem-vindas. E aí nós temos esses patrocínios que quem tiver uma empresa, quiser ter uma conversa conosco, será muito, muito bacana a gente mostrar o nosso trabalho e mostrar a nossa proposta para ver se é viável para os dois lados, né? Esse seria o primeiro momento. O segundo momento é o nosso projeto de incentivo ao esporte, que está pelo governo federal, onde as empresas com lucro líquido, aí tu entende muito melhor que eu, isso, tu e o Tarcísio podem dominam muito melhor, nem vou entrar nessa parte que vou passar vergonha, mas lucro real, né? E aí podem fazer essa doação, esse repasse de 2% para o esporte, que não vai, em vez de passar para o governo, vai passar para o esporte. Para nós é muito bom, a gente tem um projeto em andamento que está captando. Então para nós é muito importante também. Esse é o que visa a ampliação do Karatê. Ou isso ainda já é uma outra... Vamos falar um pouquinho desse projeto então, desse que está inscrito em captação. Ele vai mais para a linha da escolinha ou qual é a pegada dele? Ele tem o objetivo de fazer com que a nossa parte competitiva evolua um pouco. Competitiva na base e no alto rendimento. Entendi. Não é só na base, não é só no alto rendimento. Então nesse projeto ele contempla materiais, kimonos e protetores para 70 alunos nossos da iniciação, esses que eu te falei, que vêm das escolas, que os professores indicam, que alguns têm dificuldades grandes financeiras, e aí eles vão ter esse material. Até porque não é barato, né? Não. Um kimono está na faixa de quanto hoje? 300, 400? Por aí. E se for para uma linha mais de alto nível, e aí o valor se torna bem mais caro, né? Mas aí tem toda a questão, luva, protetor de pé, tem alguns equipamentos que no final das contas pesam no orçamento de muitas famílias. Tem aquele... Não, proteção não, de capacete não tem. Até a nível mundial tem agora uma categoria que está usando, mas a princípio não tem. Então esse projeto ele contempla essa base nossa, que vai ter esse material que a gente vai direcionar para eles, contempla um grupo menor, em torno de 25, 30 atletas, vamos colocar assim, nossos que nos representam a nível nacional e internacional. Ele também tem algo que eu gosto muito de fazer com que eles tenham nova experiência. Ele contempla 10 viagens para o exterior, onde a gente vai pegar 10 alunos, diferente se tem condição ou não, e eles vão viajar e ter uma experiência internacional, que isso para a vida é algo assim que eu acredito que seja algo muito importante. Então ele tem alguns formatos para fazer com que a nossa parte competitiva evolua um pouco mais. Legal. Bem bacana. E aí sim, passando esse projeto, aí a gente tem uma outra proposta à frente, aí sim que vai direto para o núcleo, para as escolas, e aí é um projeto diferente, né? Maravilha. Voluntários. Assim, o voluntário... Tem formato para voluntário participar de alguma forma? Não vejo assim um processo, porque o karatê é a parte técnica, né? E quando o voluntário, ele poderia, ao meu ver, nessa visão hoje minha, ele poderia entrar numa etapa competitiva, um campeonato que nós estamos fazendo. Mas como nós temos muitos alunos, mas bastante alunos e adiantados e novos, eles conseguem fazer isso. Então, nós não somos adeptos ao
algumas ações assim sociais, como pedágio, a gente não entra nessa linha, então ali que seria de repente o voluntário muito bem inserido, então a gente não tem esse formato, então eu não vejo, é mais o sentido do retorno e do patrocínio ou mesmo do incentivo da lei, né? Muito bem, outra pergunta. Então, assim, o Loriberto, como pessoa física, ele gostaria muito de ter feito lá na sua infância e juventude, ter participado do Karatê, mas por N razões ele não pôde, hoje ele não pode mais, mas ele quer apadrinhar algum aluno. É possível fazer algo nesse sentido? Bacana, aí é algo bem pontual, né? Direcionado. Então, digamos que o Loriberto tem essa vontade, e Vanderlei entra em contato conosco, eu tenho vontade, o que eu poderia fazer? Aí sim seria muito bacana, é quase um adotar um atleta, um aluno, né? E aí eu vou dizer, olha, pega aquele menino, ele tem eu passo um currículo dele, onde ele pode chegar, ou mesmo por ser um bom praticante, e aí dentro da tua possibilidade tu consegue fazer um direcionamento direto para ele. Ótimo. Também seria uma ótima ideia. Temos aí então algumas boas possibilidades, né? Que eu acho que é legal a gente dar esse destaque, porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, quer fazer alguma coisa, quer participar, né? Não diretamente no dia a dia ali, mas de alguma forma, né? Seja ela financeira ou ajudando na divulgação, né? Eu falei antes de voluntariado, mas de outras maneiras também, e aí a gente abre essa possibilidade, né? Para que o pessoal entre em contato, né, com a ABK e busque essas informações. Um lugar então para ir conhecer, né, é lá no Norte Shopping, o espaço que vocês têm lá, conhecer um pouco da história. E as redes sociais, né, é Karatê Blumenau, no Instagram. Né? O Norte Shopping dá para ter uma ideia muito bacana do nosso trabalho, né? Da nossa história, tem muitas fotos lá e é muito, muito bonito ficou. O outro momento seria no próprio Instagram do Karatê Blumenau, onde a gente tem toda nosso dia a dia, semanalmente, o que a gente apresenta nas escolas e assim por diante. Ou mesmo no meu perfil particular, Vanderlei Machado de Oliveira. Mas a ideia é, tendo alguma vontade de participar de alguma forma, é nos procurar e com certeza será muito bem-vindo. Enquanto a partir daquele que tem a vontade, depende de conhecer, fazer uma aula experimental, entrar em contato, a gente direciona para o local, ele faz uma aula e gostando ele continua, né? É importante também lembrar, Loriberto, que não é só para meninos, é para meninas. Nós temos 45% são meninas dos nossos alunos. Hoje em Blumenau nós temos em torno de 1.400 alunos de Karatê. Então olha a quantidade de meninas que participam. E na verdade a maioria dos nossos professores são professoras também. Então está bem inserido nisso. E não é só para quem quer ser atleta. Ele pode ser maior, menor, pode ser mais fortinho, não tem problema. Porque eu entendo que toda criança tem direito a praticar o esporte, mas toda tem direito de não ser um campeão. Mas meu filho não tem jeito. Ele vai participar de uma atividade física orientada, ele vai ter disciplina, que hoje em dia o que nós queremos como educadores, que as crianças tenham educação, porque não está fácil para alguns professores. E o Karatê, ele trabalha a educação, ele trabalha a disciplina, ele trabalha o respeito. Tu tem que entender que tem que respeitar as pessoas, e às vezes alguns não tem isso, e aí o Karatê, a atividade esportiva, ele consegue fazer com que esse aluno, dentro do ambiente escolar, ele tenha mais respeito, mais disciplina. Outro ponto importantíssimo que nós precisamos é da atividade física. Precisamos que as nossas crianças façam atividade física, até por estarem muito sedentárias em alguns momentos, e muitas vezes por culpa nossa, que estamos trabalhando o dia inteiro, não temos mais tantas liberdades como nós tínhamos nessa época, que saía à tarde para jogar bola, para correr no parque. Hoje em dia estou dentro de casa com meu filho, então ele fazia uma atividade física. E por fim, tão importante ou até mais, seria a concentração. Como é importante essas crianças terem concentração e dentro de sala de aula não conseguem acompanhar uma ação do professor e terminar, esse foco de iniciar e terminar. E o Karatê, ele traz essa concentração através dos katas, através do momento da aula, a disciplina de entrar e sair do dojo, ter um momento para sair,
aquela criança que muitas vezes o pai está falando e ele está assim, é disciplina. É o momento de saber falar, não é agora que tu pode ir, espera um pouquinho. Com educação, uma proposta diferente. Não, por favor, segura, espera um pouquinho agora. Vamos sair todos juntos. Então é aquele eu quero, é só eu, né? E o karatê ele trabalha dessa forma e é muito bacana. O esporte tem isso, não só o karatê, não tem classe social, né? Todo mundo está de branco, todo mundo treina, todo mundo está interagindo, todo mundo está inserindo e tendo bons exemplos, né? Agora até falando nessa questão do uniforme, né? Tem algum significado no geral, o kimono é branco, né? Tem algum significado por trás dele ser dessa cor? Ele assim tem algumas artes marciais que já tem outras cores, né? O karatê que ele permanece só com o branco aqui no Brasil. Os Estados Unidos até tem alguns karatês que já usam cor diferente, mas eu acredito que esse iniciar a faixa branca, o começar, né, uma página em branco para ser construída. Perfeito. Foi o que me ocorreu agora. Perfeito. Tu resumiu de uma forma muito objetiva. Construir a história. Que nem o faixa branca, quando ele começa na faixa branca, ele mostra aquela pureza, não saber nada. E a história diz que ao passar dos anos até a preta, tu vai criando vários momentos de ego, de algumas soberbas ali. E quando chega na faixa preta, a faixa preta começa a desbotar de novo para te voltar a ser um faixa branca e concluir o ciclo, né? Então aqui não é que aqui tu sabe tudo, aqui tu começou a aprender. E aí tu começa a voltar à faixa branca. Isso é conhecimento. O oriental ele tem uma filosofia de vida muito bacana, né? Eu fui para o Japão. Nossa, eu viajei bastante, viajei de mais de 25 países com a seleção brasileira, sou técnico da seleção. E eu tenho lugares que eu gosto muito. Os Estados Unidos, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Mas o Japão ele é diferente, né? Eu fiquei 18 dias já em Saitama, em Tóquio, mas é diferente. É outra proposta, é outra comunicação, é outra educação. Não adianta, é diferente e simples, simples assim, né? É muito bacana. E ele traz isso, né? Eu queria voltar naquele ponto da concentração e do respeito. Mais com relação ao respeito em sala de aula. Como é que os professores desses alunos, né, que praticam o karatê lá nas escolas, eles têm dado relatos de mudança de comportamento? Eles sentem uma melhora por parte do comportamento dos alunos que praticam em relação aos que não? Tem algum relato nesse sentido? Eu acredito assim, que o esporte em si, ele já agrega valores e ele cresce, a criança cresce com o esporte. Com um bom orientador, melhor ainda. No caso do karatê, das artes marciais, no caso nosso do karatê, ele traz muito dentro do próprio dojo, do local de treinamento, a concentração nas atividades. Então, com certeza tu vai transferir, não tem como, como é que é o efeito angular, né, o hábito angular, não tem como tu não mudar, eu quero emagrecer, automaticamente eu começo a modificar outros hábitos na minha vida, não é só parar de comer. E o karatê, com esse trabalho dentro do dojo de concentração, de respeito, disciplina, com certeza ele vai levando. Sabe que muito, quando a gente entra no dojo, tem que fazer saudação, né? Inclusive quantas vezes na fúria eu entrava e fazia saudação na sala. Por que tu faz todo dia aquilo? Você deve estar rindo que ele deve ter feito. Fiz. O que eu estou fazendo com a saudação aqui? Por quê? Porque tu cria aquele hábito de fazer aquilo. Então, se aquele hábito de saudação, de respeitar, de saber a tua hora de falar, saber que tu tem que respeitar o amigo e saber também que o karatê traz isso, que machucar o outro não leva a nada. Não tem graça tu machucar alguém. E quando tu sabe que tu pode machucar, aí tu não machuca, porque tu domina aquilo. E eu costumo dizer que quando alguns vêm a brigar ou não, tu gostaria que alguém machucasse o teu irmãozinho mais novo. Então não tem função. Então o karatê ele consegue fazer com que tu evolua nessa parte disciplinar
e automaticamente o relato existe, né? A gente trabalha tanto nas escolas, não, o aluno de karatê melhorou. Professor, dá para conversar um pouquinho com ele sobre a disciplina? Professor, ele andou, e o relato de alunos que fazem alguma coisa de errado é muito pequeno, tá? Até o Diego, esse que eu citei da professora Mike no início, a mãe e o pai conversavam para ele comer mais verduras, porque ele só queria comer algumas outras coisas diferentes. E aí a voz do sensei, a palavra do sensei é muito forte, né? Ela falou, daí eu vou fazer. Então, agrega muito, tá? Que bacana. Eu acho que isso só reforça, né, todo o trabalho que é feito, né? Constrói, perceber essa construção o efeito, né? O resultado que está acontecendo lá a partir de toda uma construção, né? Mas sabe, Norberto, que eu sempre acreditei muito nisso. Eu acredito, é a minha missão, meu propósito. E desde o início, isso há 20 anos atrás, o nosso slogan é Karatê e Educação. Sempre, não sei de onde na época, vamos fazer Karatê e Educação. E hoje em dia continua sendo o nosso slogan, porque eu entendo que é tudo, né? A educação é tudo. E a gente faz com que isso aconteça, seguindo essa linha de cultura, desde a parte de comportamento dos pais em competição durante a aula, saber os limites, onde ele pode e onde ele não pode, e entender que é importante deixar bem claro que a ABK é uma entidade competitiva, representa Blumenau, nacionalmente, internacionalmente, mas esse é uma parte nossa. Nosso objetivo principal é ter as crianças gostando do karatê e fazer com que ela evolua como pessoa e se divirta e cresça para se tornar um profissional, um cidadão do bem. Então acho que é o nosso objetivo final, tá? A competição, que bom. Ótimo, gostamos disso, né? Ganha, perde, essa adrenalina, esse sofrimento, ansiedade. Não, ok, mas esse não é o nosso objetivo final. Legal. Esquecemos alguma coisa? Eu acho que falamos bastante, né? Não, acho que não, a princípio não. Que legal, nossa. Posso falar os nossos professores aqui? Já... Olha aí, estamos 1 hora já batendo. Passa rápido, né? Passa rápido. Claro, com toda certeza. Eu quero... O nosso trabalho, quando se fala em ABK, muitas vezes, é o Vanderlei. Não, longe, seu Vanderlei. Talvez o que menos faça tanto assim, né? Nós temos professores maravilhosos. Maravilhosos, por que eu digo isso? Porque são dedicados, que entendem o respeito aos alunos. Então, isso é fundamental. E se entregam ao processo. Que querem ser, na verdade, não só um professor, mas um educador. Isso para mim é fundamental. Então, nossos professores, um abraço a todos. Professor Fabiano, professor Tarcísio, professora Mike, professora Márcia, professora Andresa, professora Gislaine, professora Fernanda, professor Elton. Ai, meu Deus do céu. São 10, calma aí. Esqueci alguém, é horrível. Ele me xinga depois. É horrível. Então, Vanderlei, Tarcísio, Elton, Andresa, Fernanda, Gislaine, Márcia, Júlia, Mike. Eu acho que fechou. Esqueci, desculpa, mas não posso ter que trazer uma cola. Deixamos no... mas são professores assim, muito dedicados, muito esforçados e fazem a diferença. E esse crescimento é através deles também. Muito legal. Então fica aí o reconhecimento também a todos eles, né? Equipe, né? Não é uma equipe, né? Importante isso. É uma equipe. Agora até me ocorreu, antes agora eu lembrei, eu queria ter perguntado isso antes. A gente está vivendo uma onda onde crianças com autismo têm se tornado algo muito frequente, muito recorrente, né? Espero não ser uma saia justa, mas enfim, vamos lá, vou perguntar. A ABK tem olhado isso de alguma forma também para tornar isso uma atividade agregadora para crianças com autismo? Tem os vários níveis aí. Antes a gente falou do Rodrigo lá do Instituto Vinícius Ian, que já esteve aqui conosco também. Bom trabalho, né? Dentro desses vários níveis, né, pensando mais no nível médio e no severo, assim, né, tem se pensado alguma coisa, ou ver talvez até o karatê como uma boa possibilidade de
interação, integração dessas crianças com outras crianças, adolescentes, enfim, dentro da sociedade? Sabe que é sempre muito... Se tiver resposta, né? Não, eu temo sim. É algo sempre muito delicado, né? Eu acho que a gente tem que cada vez se preparar mais, né? A preparação é fundamental. Nas escolas é fundamental. Não é só ter alguém. É ter alguém preparado. Isso é uma coisa muito séria. Me toca muito, tá? Nós temos a professora Mike, que ela não é especialista, longe disso, né? Mas ela tem um trabalho com várias crianças de escolas que treinam com ela e com bons resultados, tá? E ela estuda muito essa situação, ela lê livros, ela tem é bem mais capacitada que eu até para falar sobre esse assunto. Mas temos sim, tá? Já tem um olhar para isso. Porque, assim, muitas vezes falta uma oportunidade para essas crianças, né? Pela própria situação de não conseguir interagir de outras formas. E isso toca muito, Loriberto, porque até pouco tempo atrás era discriminado, né? Isso assim, é uma coisa muito séria, né? Ainda é, né? Apesar de todo um crescimento no conhecimento disso, mas ainda tem muita discriminação. E é muito sério, né? Porque não se entendia, não se sabia. Então é uma coisa muito séria, né? E várias. Então a professora Mike lê livros, porque ela tem alunos com autismo nas turmas, no seu nível, e aí vai me perguntar demais. A gente conversa sobre isso e aí ela leu livros, ouve podcast, fez até um curso, ou enfim, agora o escapou, mas para tentar interagir melhor e para poder dar o melhor dela para eles no formato que eles precisam, né? Muitas vezes não é como eu quero, é como eles recebem, e é uma conquista, né? Sim. É uma conquista de confiança, de paciência. Todas as aulas nossas, quase todas, vamos colocar todos, não, quase todas as escolas particulares, onde sempre seja a professora tem um auxiliar junto. Em turmas maiores. Então, digamos lá no Princesa Isabel, a Mike está dando aula, mas tem a Júlia junto. No Sagrada, a Mike está dando aula, mas a Andresa está junto. Então sempre a gente tem essa combinação para tentar ter alguém que tem aquele momento, precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de paciência, e a gente tem um olhar muito, não, com certeza não é o ideal, mas um olhar temos sim, tá? Legal. Uau, que bacana. E até uma conversa, futura sugestão, de repente trazer a professora Mike aqui para conversar, e é uma conversa daí só, não sobre só a BK, mas sobre a educação infantil. Vamos falar dos 3, que ela tem especialista, tem até um curso online, dos 3 aos 10 anos, dessa primeira infância, começo da segunda, e tocar esse tema que eu acho que ela vai, bom, partialmente fala melhor que eu, vai desenvolver melhor que eu, né? Em vários aspectos, que tem alguns que gostam de falar bastante, ela é daquelas pessoas que fala bastante, eu sou mais envergonhado, né? Imagina se não falasse, né, Tyson? Aí... Não é. A minha característica é envergonhado, não é assim. Bom. É uma adaptação, eu estou adaptado aqui. Ainda bem que eu falei que era um café na casa da Oma. Com daí cuca, né? eu me liguei na cuca daí, né? Desenvolvemos aqui. Que legal. Bacana, eu acho que a gente pode também, indo assim para o encerramento, e eu queria pedir assim que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui. Uma palavra final aí para... Primeiro, agradecer pelo convite, pelo bate-papo, pelo teu trabalho, parabéns, maravilhoso. Eu sou um fã de podcast, né? Eu gosto muito, e vou até dividir contigo que eu, na pandemia, eu comecei a ler muito, eu mudei o meu formato de trabalho. A pandemia fez me dar enfim, foi um momento de choque para todos nós, por vários motivos, e eu comecei particularmente eu não gostava tanto de ler. E não vou dizer que eu sou apaixonado por leitura, que eu estaria mentindo, eu não gosto de mentir, mas eu leio muito. E a ideia desse buscar o conhecimento, né, que está disperso, né? E o podcast foi uma forma. Muitas vezes eu vou para o Ipiranga caminhando, eu ouvindo podcast, eu estou em casa, estou ouvindo, porque é uma fonte de conhecimento
Está na nossa mão o conhecimento e acesso a pessoas que nós não teríamos num passado não tão distante, né? Sim. Eu ouço todos hoje e o teu trabalho, parabéns, que tu vai dando essa possibilidade das pessoas conhecerem grandes, como eu falei do Rodrigo, que é amigo do meu grande amigo Reginaldo Charles, e é um trabalho maravilhoso, né? Vinícius Ian, acho que se não me engano, o Instituto, né? A associação, e tantas possibilidades. Então parabéns pelo trabalho e que tenham mais a cidade assim, e que seja cada vez mais reconhecido, e que mais pessoas participem, patrocinem, e aí vai fazendo com que vá mais a fundo ainda, né? Entidades não faltam. Pô, que coisa boa, né? Que coisa boa. Entidades não faltam. Isso é maravilhoso, né? É só um reconhecimento do trabalho, né? Quando é ruim, faltaria, né? Com parabéns. certeza. A minha mensagem é dizer que o esporte, ele é muito importante. Mas não, eu sou repetitivo, é um problema meu. O Tais pode falar melhor, que eu sou repetitivo. Mas o esporte, ele é maravilhoso. Ele faz com que as pessoas mudem de patamar, mudem de rumo, mas precisamos de cada vez mais de bons educadores. Pessoas que transmitam valores para essas crianças e sejam um exemplo para eles. Então, pais que gostam de esporte, procurem sempre orientá-los ou levar os filhos para bons orientadores. Como isso faz a diferença? Esse é o meu recado, e para quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho pelas redes sociais, procure, faça uma aula experimental, porque nós buscamos sempre esse crescimento do esporte, no caso do karatê, fazer com que ele devolva para a sociedade tanto que entregue para a sociedade tanto que ele tem, que é os princípios que a gente precisa para uma sociedade melhor. Bacana. Antes de encerrar, eu ainda preciso deixar o nosso brindezinho, nossa lembrancinha, um mousepad para ser utilizado no escritório da ABK. Depois definam lá quem vai usar, né? Mas muito obrigado. Muito obrigado, vai ser uma recordação aí desse nosso episódio. Muito obrigado mais uma vez. Disse o final, assim, aquele os. Isso, os. Final do karatê é os. Então, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe e comente também. E a gente se vê no próximo episódio.